Glória a Deus. Então, irmãos, nós iremos aprender aqui onde nós lemos no capítulo 14 de aos Provérbios, no livro de Provérbios. O capítulo é o 14, versículo 26, aonde nós lemos. E nós vamos falar, irmãos, de confiança e refúgio. Nós vamos aprender algo, né, da parte de Deus nessa noite. Nós vamos aprender esse culto de ensinamento aqui, que o sábio Salomão escreveu aos provérbios aqui, ao provérbio, né? Ele diz que no temor do Senhor há firme confiança, e ele será refúgio para seus filhos. Então veja bem, o que é refúgio, irmãos? Refúgio é esconderijo, refúgio é proteção. E nós somos a proteção dos nossos filhos, da nossa família, não é? E Deus é a nossa proteção. Juntando nós todos, Deus é a nossa proteção. Então veja bem, quando a Bíblia fala que no temor do Senhor há firme confiança e Ele é o nosso refúgio. A firme confiança, nós temos que aprender a confiar no Senhor. Essa máscara minha aqui não está boa não, viu? A confiar no Senhor. E eu vou tirar esse negócio aqui, eu já estou longe de vocês mesmo, né? Eu vou tirar essa máscara aqui. A confiar no Senhor. Por quê? Muitas das vezes, irmãos, nós pedimos algo a Deus, mas não confiamos. Mas aí nós vemos que tem irmão ou irmã sofrendo com um problema. Mas quantas vezes nós já chegou nesse irmão e falou para ele assim: irmão, ó, nós vamos fazer uma campanha de oração e Deus vai resolver seu problema. E nós temos que aprender isso, irmãos. Ajudar a cada um de nós a buscar um refúgio no Senhor. Uma firme confiança de fé que nós vamos vencer. E Salomão estava falando que no temor do Senhor nós tememos a Deus. Qual que é o temor a Deus? Nós estamos num culto de doutrina para nós aprendermos. Muitas das vezes não adianta nada as irmãs, por exemplo, não usar vestido de alcinha, não é? Não passar maquiagem, como é o nosso costume aqui assembleiano. Eu sei que esse vídeo vai para o meu canal, mas não tem problema, é culto de ensinamento, não é? Mas não vigiar, não é só as irmãs não, nós também não vigiar e não guardar a nossa boca. Não adianta nós cumprir os bons costumes da igreja e não vigiar. Porque vigiar, irmãos, não é só nesse sentido, não. É temer ao Senhor, é buscar do Senhor, a compadecer juntamente com os nossos irmãos, né? Ele diz assim, ó, no temor do Senhor, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Para preservar dos laços da morte. Depois eu quero ensinar para os irmãos que a morte não é inimiga de Deus. Viu? A morte não é inimiga de Deus. Por isso nós não precisamos ter medo de morrer não, viu, irmãos? Nós não precisamos não, sabe por quê? A morte, irmãos, eu tinha tirado o volume desse, não sei o que, deve ele voltou quando pôs o vídeo, né? A morte, ela é um gesto de nos descansar nessa terra e abreviar nossa partida para Deus. É um gesto que Deus deixou para nos descansar nessa terra. Apenas isso. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque nós vamos aprender a respeito disso depois. Então veja bem, irmãos, nós devemos aprender que o temor do Senhor é uma fonte de vida para se preservar dos laços da morte. Quer dizer, qual que são os laços da morte? Existe, irmãos, a nossa morte física e existe a morte espiritual. A morte espiritual é que nós devemos preocupar mais.
A nossa saúde é boa, é ótimo. Mas a nossa saúde espiritual, ela é muito mais fundamental e importante na nossa vida. E nós vamos falar aqui também, irmãos, de longanimidade. Nós vamos falar também de longanimidade, não é? Ó, o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O que é o longânimo, irmãos? É aquela pessoa que pensa primeiro para falar, é aquela pessoa que pesa primeiro as palavras que vai sair da sua boca, não é? É aquela pessoa que ele tem paciência para resolver as coisas, mas aquela pessoa que se precipita, o que é longânimo, ele é grande em entendimento, ele tem entendimento, principalmente das coisas de Deus. Nas minhas mensagens, eu gosto de pregar, até mesmo no meu canal no YouTube, eu gosto de pregar, irmãos, lendo na Bíblia, mostrando na Bíblia. Tem pessoas que já fazem o vídeo falando tudo de cor, aonde está escrito, mas eu gosto de pregar, mostrando, lendo já na Bíblia, que aí a pessoa que vai, quando eu falar cada versículo, a pessoa já lá do outro lado vai me acompanhando na Bíblia Sagrada. Então, veja bem, mas o de ânimo precipitado é aquela pessoa que precipita em resolver as coisas. Ele comete loucura, ele exalta a loucura, ele pode fazer uma loucura. E quando ele for voltar atrás, irmãos, pode ser tarde demais, porque não dá tempo. Aí você falou o que não devia, vai ouvir o que não queria, e aí o que acontece? Vai ser mais difícil para pedir perdão depois. Isso já aconteceu comigo? Já. Mas aí, essas experiências servem para que nós não erramos de novo. Serve para que nós não erramos, não é? De novo. Glória a Deus. Então veja bem, quando nós olhamos aqui, eu pulei um versículo que era o 28, né? E eu pulei era o versículo 28, eu fui direto para o 29. Mas vamos voltar no versículo 28 aqui, ó. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. Por quê? Para que um rei se não tiver povo? Para que um príncipe se não tiver liderança, se não tiver ninguém para um rei liderar? Para quê? Então será em vão. Quem vai comandar o seu reino? Quem que ele vai comandar se ele não tem ali quem comandar? Não é? Então veja bem, irmãos. O versículo 30 diz assim, ó. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então veja bem, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos refletir o seguinte, que Deus, ele fala uma coisa, ele usa o sábio Salomão para escrever uma coisa que é verdade. Que é verdade. E qual que é essa verdade, irmãos? Um coração são, ele é a saúde do corpo, não é? Se a pessoa tiver um problema sério de coração, o que vai acontecer? O seu corpo também é doente, porque ele não pode pegar peso. É com o coração que se pega o peso, é com a mão, não é? Mas não pode pegar a mão do coração. Ele não pode trabalhar em serviço pesado. Já prejudicou o corpo ou não? Sim. Então a Bíblia fala de maneira, irmãos, poderosa, e ela fala num sentido também espiritual. O nosso coração, ele tem que ser bom e reto diante de Deus. Para quê? Para quê, irmãos? Para que o nosso coração capture as coisas boas que provém de Deus.
para que nós não sejamos como o ímpio, nós não sejamos como o incrédulo, não é? Por quê? Porque tudo que nós façamos tem que ser para a glória de Deus. Glória a Deus. Então veja bem, nós olhamos, irmãos, o versículo 31 diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessidade honrará. Quer dizer, veja bem, irmãos, aquele que oprime o pobre, não é a Bíblia que diz, insulta aquele que o criou. Então, se alguém oprimir você, ele está insultando quem, irmãos? Hã? O que criou. E quem que nos criou? Deus. Então, veja bem. Então, nós, irmãos, nós temos valor para Deus. Não importa o tamanho que nós somos, a posição que ocupamos, a posição social, a posição financeira, não importa para Deus. O que importa é a nossa posição na casa de Deus, é a posição que nós se encontramos, na posição de servo, de adorador, de exaltador o nome do Senhor nosso Deus, um embaixador. Nós somos embaixador e embaixadoras de Cristo. Por quê? O que é o embaixador? É alguém que representa o país, e nós representamos o reino do céu, o reino de Deus. Não é assim, irmãos? Então veja bem, nós temos valor, nós somos importantes para Deus, irmão Carlos. Nós somos importantes para Deus. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu sou menosprezado, porque eu não tenho o dom de louvar, eu não tenho o dom de pregar. Eu garanto para vocês, qualquer um de vocês que eu pôr para pregar aqui tem condições de pregar. Qualquer uma de vocês tem condições de falar de Jesus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que não é por muito falar, nem por muito ouvir, mas sim por ouvir a palavra de Deus. Não é assim, irmãos? Então veja bem, irmãos, nessa reta final, que nós vemos que nós já estamos prestes à vinda de Jesus, o que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Vai ficar muito cristão, pessoas que se diz cristão atrás. Por que vai ficar? Mas não é crente? É. Mas a Bíblia diz também que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de justiça. Abra aí para nós, irmão Carlos, Daniel, no mesmo Provérbio, capítulo 12, e o versículo 28, meu irmão, e lê aí para nós, por favor. Então veja bem, eu quero pedir meu cinegrafista, quando a pessoa estiver lendo, foca nele, viu? Glória a Deus. Vamos lá, meu irmão. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. Glória a Deus. Viu aí, irmãos? Na vereda da justiça está o quê? A vida. No caminho da sua carreira não há morte. E no caminho da sua carreira não há morte. Por quê, irmãos? Nós estamos numa carreira, irmã Lourdes, espiritual. Nós estamos numa marcha que não podemos parar. Quando é 7 de setembro, a cidade reúne os soldados e faz uma marcha, não é? O soldado cada um põe uma mão aqui e sai marchando, alguém batendo uma zabumba, não é? E faz uma marcha na cidade, na avenida principal da cidade, não é? Mas nós também somos soldados de Cristo. Nós também estamos numa batalha. E nós precisamos vencer essa batalha, irmã Cleusa. A distância que a irmã caminha para vir na casa de Deus não é perto. Que as irmãs caminham, não é? Daqui de dentro da rua não tem ninguém. Todo mundo aqui é da zona rural. O irmã Luz mora lá também na zona rural, não é?
Não é muito perto. Daqui de dentro mesmo, nós não tem ninguém aqui no culto. Ó, quantas pessoas? Mostra aí, irmão Lucas. Quantas pessoas nós temos aqui no culto de ensinamento? São pessoas que caminham para vir nos cultos na casa de Deus. Então veja bem, irmãos, nós precisamos fazer com que a nossa caminhada não seja em vão. Porque se nós, irmãos, não obedecer a palavra de Deus, a nossa caminhada ela seja em vão. Não é assim? A nossa caminhada é em vão. Glória a Deus. Então veja bem. Enquanto eu explico aqui, eu quero, irmã de Deus, abra para nós, irmã de Deus, no livro de Salmo. Salmo, capítulo 49, 14 e 15. Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, para nossa caminhada não ser em vão. Porque nós temos que escapar da morte espiritual. Porque se nós, irmãos, obedecemos a palavra de Deus, nós escaparemos, não é? Da presença do mal. Glória a Deus. Então veja bem, nós aquele que padecer do necessidade, honra-o. Quer dizer, o Senhor honra aquela pessoa que compadece do necessitado. Mas muitas das vezes, nós olhamos, é para nós mesmos, não é? A nossa ganância, a inveja, que é o que muito tem hoje. O povo não pode ver alguém com uma coisa, né, que já se inveja. Mas a inveja, irmãos, é a podridão dos ossos. Por que a Bíblia comparou a inveja com a podridão dos ossos, irmã Cleusa? É porque os ossos estão por dentro. Então, quer dizer, a inveja é coisa profunda que mata a alma. É coisa que mata a alma. O Senhor usou uma coisa mais forte do corpo, que é os ossos. É a podridão dos ossos. Se os ossos estiverem podres, o corpo inteiro não se reage. Não é assim? Então veja bem, mas nós temos que manter o nosso corpo santo e purificado na presença de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o versículo 32, diz assim: sua malícia será lançada fora. O ímpio, lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Olha a diferença aí, irmão. Até na sua morte há esperança. Por quê, irmãos? Quando eu percebo que eu estou enfermo, eu não fico apavorado com medo de morrer. Eu já fico pensando que está chegando a minha hora. Mas eu fico conformado. Sabe por quê? Porque eu tenho esperança. Eu sei que quando Cristo me tomar esse fôlego de vida, é para o meu descanso. Eu tenho esperança e confiança em Deus, que é para o meu descanso. Não é? Então veja bem. Mas nós temos que procurar ser justos, para que até na nossa morte há esperança. Não é? Quando uma pessoa, nós temos um parente aí, os irmãos vão me informar na hora aí, viu? Nós temos que ter esperança, sabe? Porque quando falece alguém da nossa família que é cristão, o que acontece? Nós ficamos tristes, mas não é tanto. Mas quando parte alguém que não é cristão da nossa família, que ainda não aceitou Jesus, nós ficamos tristes. Ontem eu estava assistindo um vídeo da minha avó. Ela, se eu não me engano, ela já completou ali seus 105 anos. E ela ainda falando em casamento, não é? Sentadinha na cadeira, e quem estava filmando ela não deu para conhecer de quem é a voz dos meus parentes, mas eu creio que possa ser até minha tia, né? Possa ser até minha tia, nora dela.
E conversando com ela, e ela falando certinho o lugar que ela está, na zona rural. Lá chama Conceição, e ela está assim: eu preciso voltar para minha casa no Chinô, porque eu estou aqui na Conceição, e lá fica mais perto da igreja. Então veja bem, irmãos, ainda está com a mente boa, mas se não aceitar Jesus, é tristeza para nós, porque foi uma pessoa muito bondosa, que Deus me deu a oportunidade de visitar ela. Eu ainda quero fazer um vídeo para pôr ela, para pôr no meu canal, um vídeo dela. Se existir, eu acredito que não existe uma pessoa que já fez mais bondade no mundo do que aquela mulher, não é? Mas eu irei contar a história dela um dia no meu canal, com permissão dela. Eu vou perguntar ela primeiro se eu posso. Mas é uma pessoa que é um exemplo de caridade para nós. É uma pessoa que não é evangélico, mas é uma pessoa de exemplo na parte do amor. Então veja bem, irmãos, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Quando você vê o agir de uma pessoa tola, você conhece que aquela pessoa é tola. Por quê? Pelas suas práticas. Assim, irmãos, o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele não tem condições de saber o que nós estamos pensando, mas ele consegue descobrir através da nossa ação. Ele não sabe o nosso pensamento, mas ele consegue descobrir o que estamos pensando através da nossa ação, do nosso agir. Se ele lança uma seta na nossa mente e ele vê que nós estamos agindo conforme ele lançou aquela seta, o que vai acontecer? Ele vai entender que aquele pensamento que ele lançou na nossa mente está entrando. Então veja bem, quando nós entendemos estas coisas desta maneira, irmão, que nós conhecemos o pensamento todo, o que acontece? Lê para nós, irmã Edileuza, está na rua aí, como diz o ditado? Glória a Deus. Lê para nós aí o versículo, senão eu esqueço. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde morre. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu aí, irmãos? Na sepultura se acaba a formosura, não é? Eu não estou bonitão aqui, mas na sepultura a minha formosura vai se acabar ali. A minha formosura, a nossa formosura vai se acabar ali. Nós somos um povo bonito, somos um povo bonito de Deus. Mas a nossa formosura vai se acabar ali. Não adianta nós pensar porque somos bonitos, que nós somos o tal, não somos não. Não. Não é como eu costumo dizer e pregar, que o grande pregador precisa do Espírito Santo. E um grande homem de Deus, atrás dele precisa ter uma grande mulher. Homem de Deus precisa de uma mulher de Deus para trabalhar com ele na obra. É o que eu sempre falo com Deus, não é? Senhor, não tira de minha companheira que o Senhor preparou para me ajudar a fazer a tua obra, porque eu sei que a sua obra será causada dano sem a minha companheira. Eu estava escutando hoje, agora de tarde, assistindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, um grande amigo meu. O pessoal está inscrito no canal dele. E ele estava dizendo que não existe casal perfeito. Eu considero que nós somos um casal perfeito. Eu mais minha companheira. Sabe por quê, irmãos? Nós compreendemos, entendemos e sabemos conviver um com o defeito do outro. Nós compreendemos, não é? Então quer dizer, é porque nós somos melhor? Não. É porque Deus é bom na nossa vida.
Glória a Deus, aleluia. É porque Deus é bom na nossa vida, irmãos. Aleluia. Não é? E quando nós olhamos, no coração do prudente repousa a sabedoria. E essa sabedoria vem de onde? De Deus. Porque nós não temos sabedoria nenhuma. Nossa mesmo não. Então veja bem. A justiça, ela provém de Deus. Nós temos que ter uma vida de justiça diante de Deus. Por que nós devemos ter uma vida de justiça e ter uma vida justa diante de Deus, irmãos? É ser uma pessoa de bom comportamento, uma pessoa de testemunho, uma pessoa de bons frutos, uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Quando alguém na política chegar para você e dizer assim, ó, eu sou uma pessoa honesta, vota em mim, eu sou um cidadão honesto, eu sou não sei o que, não sei o que. Não, aquilo é um dever dele, ser honesto. Já é um dever dele ser honesto, não é? Então, veja bem, irmãos, a senhora leu aí, irmã de Leus, o versículo 14, né? A senhora ainda está aí na mesma mensagem ainda não? Volta aí para nós e lê para nós o versículo 15 também. Eu li os dois. Glória a Deus. A senhora lê os dois, né? Então, irmão Carlos, abre para nós aí no capítulo 73 e o versículo 24. Irmão Carlos, glória a Deus. Então, irmãos, por que, irmãos? Nós nascemos para Cristo e morremos para Cristo. Glória a Deus. A nossa vida, irmão, a nossa importância de nós estarmos nessa terra é só uma coisa. É para apresentar o reino de Deus às pessoas que não conhecem. É nós abraçar, irmãos, a causa um do outro. É nós sentir na pele o que o outro está sentindo. Não é nós olhando, irmão, Deus vai te abençoar, mas cadê o meu agir, irmão? Não adianta nada você chegar na minha casa com fome e eu dizer para você, irmão, vai em paz que Deus vai te abençoar. Não, você precisa de ir em paz, mas para você ir em paz é necessário que eu te preparo algo para você comer, que passa a saciar a sua fome. Assim também é Deus, irmãos. Deus não nos deixa com fome da palavra. Muitas das vezes somos nós que deixamos a desejar. Eu falei essa semana com minha esposa que eu quero renovar os meus propósitos diante de Deus. Às vezes, irmãos, aquele tempinho que nós estamos na internet ali assistindo um vídeo engraçado, nós podemos estar assistindo um vídeo de pregação, não é? Nós podemos estar lendo a Bíblia. Enquanto nossos filhos estão assistindo uns vídeos de desenho de luta, nós podemos ensinar eles a assistir uns desenhos bíblicos, que tem bastante. Não é assim, irmãos? Não é assim? Enquanto nós estamos assistindo filme de ação, o inimigo está entrando em ação contra a vida das pessoas inocentes, contra a vida dos ímpios. Não é? Mas eu fiz um propósito com Deus de renovar as minhas forças e voltar lá o tempo quando eu aceitei a Jesus e começar tudo de novo. Voltar a orar. Surgiu um tempinho, voltar a orar, ler a palavra mais, estudar mais a Bíblia. Não é? Se eu tiver que ouvir coisa na internet, eu vou ouvir pregação. Mensagem que provém de Deus. Porque isto alimenta o nosso espírito, irmão. Porque Jesus falou assim, irmão Cleusa. Na verdade, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus quem falou. Então quer dizer, o espírito está forte, mas a carne está fraca, sujeita a cair no pecado a qualquer momento. É por isso que nós precisamos aprender mais em Deus, irmãos. Não é?
Então veja bem. A justiça, o versículo 34 diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O que é opróbrio, irmãos? Vamos aprender o que é opróbrio? Opróbrio é rebaixamento. Opróbrio é rebaixamento. Você quer ver uma coisa onde o ser humano é soberbo, onde o ser humano não aceita descer? Pega um pastor de um setor e põe ele para ser um dirigente local para você ver se ele quer. Faça isso para você ver. Para colocar na posição que eu estou aqui, de apenas uma congregação do setor. Mas é apenas uma... Irmãos, aleluia. Aquilo que Deus nos confiou é maior do que nós imaginamos, aleluia. Glória a Deus. Aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos é maior do que você imagina. A responsabilidade de lidar com o povo de Deus, de ensinar, de levar a palavra, de liderar a um povo é muito grande. Mas as recompensas do Senhor será maior, aleluia. Aleluia, glória a Deus. As recompensas do Senhor será maior, não é? Então veja bem, irmãos. Leia aí, irmão Carlos. Perdão, meu irmão. Glória a Deus. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Glória a Deus. Guiar-me com teus conselhos, e depois me receberá em glória. É para onde nós iremos? É para a glória. Mas nós, irmãos, precisamos deixar de inventar desculpas. Tem pessoas por pequenas coisas não vai mais na casa de Deus, não vou mais. Não dá mais para ser crente. Aí os irmãos Nascimento falam assim: porque você saiu da igreja, que mal que Deus te fez, deixando tudo indo embora pro mundo outra vez. Deixa esse mundo e volta. O mundo não é seu lugar. Volte correndo, volte. Eu quero te abraçar. Então, irmãos, Deus é assim. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Mas nós temos que vigiar para nós não provocar a ira de Deus. Temos que vigiar para não provocarmos a ira de Deus. Porque Deus não é brincadeira. Glória a Deus. Me informa a hora, irmã Edileuza, por favor. Glória a Deus. Quem tem hora aí, me informa aí, por favor. 7h47. 7h47? Mas a hora já está terminando. Nós mal começou agora. Não é? Então, veja bem, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a revelação do Senhor, nosso Deus, nós vimos que o Senhor fez de tudo. Ele fez de tudo para a humanidade não ir para a condenação. Mas eu estou vendo que se nós não reagirmos, se nós não tomar uma posição, o povo vai para a condenação. E se nós não vigiarmos, iremos também. Porque, irmãos, as coisas de Deus não é brincadeira, irmãos. Tem igrejas que não aceitam mais ensinamento. Não, tem igreja que, se ensinar do jeito que eu estou ensinando aqui, vai para outra igreja, como eu falei comigo. Meu grande amigo, o pastor Josenilde, lá do Espírito Santo, ele postou no grupo e eu postei nos meus status uma frase verdadeira, irmão Deus. Alguns tempos atrás, quando um pastor pregava sobre o pecado, o povo mudava de vida. Mas hoje, quando prega sobre o pecado,
o povo muda de igreja. E é uma verdade, irmãos. Porque não queremos aceitar a correção. A palavra do Senhor é correção para nós. Ela é correção para nós, irmãos. Então veja bem. O interagir de Deus na nossa vida depende do nosso querer. Deus nunca vai agir na tua vida, irmã Lourdes, se não tiver o teu querer. Se a senhora não tiver o querer no coração. Não é? Então veja bem, irmãos. O finalzinho aqui, o versículo 35, diz assim, ó. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente, cairá o seu furor. Então veja bem, o rei tem prazer no seu servo prudente, mas o que ele quis dizer aqui? Que o servo imprudente cai no seu próprio furor, ele é castigado. Assim também é nós na presença de Deus. Assim também. Dependendo das nossas práticas, nós somos punidos por Deus. Deus deixa as enfermidades assolar a nossa vida. Deus deixa nós passarmos por dificuldade. Se nós acomodar muito, Deus permite a desavença no nosso casamento para nós aproximar dele. As enfermidades, que é o que mais assola hoje em dia a nação, não é? Então veja bem. Aí o Senhor fala assim: o meu povo pereceu porque faltou conhecimento. E para ter conhecimento é necessário aprender. É necessário estudar. Não é, irmãos? Como é que nós vamos aprender, irmãos? Como é que nós vamos ensinar sem nós aprender? Um professor, primeiro, para ele ir para uma sala de aula, ele tem que fazer, ele termina os estudos básicos, depois ele faz faculdade. Ele faz um magistério, depois ele faz uma faculdade chamada pedagoga, né? Que é a pedagogia. A gente fala pedagoga, né? Então veja bem, para depois ensinar os alunos. Então, assim também, irmãos, somos nós temos que aprender para depois nós ensinar. Porque como nós vamos ensinar o povo lá fora? E eu preciso, irmãos, orar a Deus, para que Deus prepare um homem de Deus para me ajudar aqui na obra. Porque todas as vezes que eu vou sair daqui, Deus não deixa. Porque não é a minha hora. Não é? Porque não é a minha hora. Então veja bem. Por incrível que pareça, irmãos, eu não considero vocês como meus irmãos em Cristo. Apenas. Mas vocês para mim são minha família. Vocês são minha família. Eu tenho liberdade aqui de fazer, irmão, de convidar vocês para me pegar um almoço na casa de vocês. Eu tenho a liberdade. Não é, irmã Cleusa? Quem sabe eu não arrumo uma desculpinha para pregar um almoço lá na casa da senhora dia de sábado, não é? Ainda leva meu pastor junto, mais irmão Alane. Não é? Então veja bem. Porque vocês são minha família, irmãos, e família eu convivo junto. Sem hipocrisia, sem inveja, sem contenda. E nós vivemos assim, não é? Não é assim que nós vivemos? É assim que nós vivemos. Sem contenda, sem inveja, professando a mesma fé, vivendo com o mesmo Deus, adorando o mesmo Deus, servindo o mesmo Deus, exaltando o mesmo Deus, falamos a mesma coisa. Glória a Deus. E eu fico feliz com isso, porque Deus, irmãos, nos deu esse amor. Eu estava meditando, irmãos, não tem jeito de eu não falar os nomes dos homens de Deus, companheiros da obra.
fiquei emocionado ali. Meu pastor João, que é um paizão na fé para mim, a irmã Ruth, não é? E no dia da posse ali, nós conversando ali, eles ali agradecendo o meu companheirismo, mas muito mais eu teria que agradecer a eles do que eles me agradeceram. E louvo a Deus pela vida do pastor Márcio. Estamos juntos na obra de Deus aí. Um homem de Deus humilde. Falei que ele, ô pastor, só não posso chamar o senhor de negão, igual eu chamava um amigo meu que foi embora dali de Boa Vista. Porque o senhor é meu pastor superior. Eu nada disso, rapaz. Não tem, pode brincar comigo, não tem nada a ver. Então, quer dizer, humildade, irmãos. Não é? Humildade. Então, irmãos, é assim que Deus quer de nós. E aí o meu pastor João Antônio falou uma coisa importante, irmã de Deus. Lá no Salmo 133, tem que estar escrito, até as crianças sabem. Ou com bom e com suave é, que os irmãos vivam em união. Mas nunca saiu da Bíblia. Nunca foi posto em prática. Só está na Bíblia. Muito falado, mas pouco praticado. Qual que é a união, irmãos? Já estou terminando aqui. Qual que é esta união com a Bíblia? Quando Deus usa o salmista, irmão Davi, irmão Carlos Daniel, que ele fala assim, vou até passar um áudio aqui, peraí. Que ele fala assim, quão comum e quão suave é que os irmãos vivem em união, é esse gesto aqui, irmãos, ó. Eu estou passando um áudiozinho aqui na mão, mas eu vou fazer um gesto aqui, pegar na mão do irmão Carlos Daniel. É esse gesto aqui, ó. Ó. Se um cair, o outro levanta, irmão. Se o irmão Carlos Daniel estiver triste, irmãos, eu caçar uma maneira de ajudar ele se alegrar. Se ele estiver com problema, irmãos, é eu caçar um jeito de ajudar ele a resolver o problema dele. Porque o problema dele não é só dele, não é meu também. Então, veja bem. É isso aí, irmão. É nós compadecer do problema do outro, irmã Cleusa, não é isso? Muitas das vezes, irmãos, esses dias para trás eu comecei a orar e Deus foi e o Espírito Santo foi me movendo e eu senti tamanha graça de Deus orando. E eu orei tão pouco para mim, mas eu lembrei dos meus irmãos, da minha família, que Deus me concedeu. E Deus usou o nosso pastor em profecia, que esta obra vai crescer. Ele teve uma visão comigo enquanto orava por mim. E ele disse que viu uma semente caindo no chão. E Deus me carregando no colo. Eita glória! Então veja bem, irmãos. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Não é? Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pelos meus inscritos no canal. Quero agradecer a Deus e orar neste momento com toda a igreja. Não é? Deu para os irmãos aprender alguma coisa aí, irmãos? Os irmãos gostaram aí? Sim, irmãos. Sim. Ali naquela sacola grande ali, ó. Tá ali o ventilador que uma irmã doou para nós. Traz aí para nós, irmã Yasmin. Fazendo um favor, minha irmã. Tá todo desmontadinho ali, não montei ainda. Trouxe hoje de Chapada, irmãos. E eu esqueci a nota lá em casa. Mas Deus preparou que ainda ficou mais barato do que eu comprar no Minas Novas. Eu comprei em Chapada, o mesmo ventilador. Era R$290, o rapaz